Olá! Neste vídeo vamos falar da importância da biodiversidade, compreender a hierarquia biológica e a estrutura dos ecossistemas. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O que é então a biodiversidade? A biodiversidade é a diversidade da vida em todas as suas componentes, genes, espécies, ecossistemas e processos ecológicos, e não somente a diversidade de espécies, como muitas vezes se julga. E como é que ela está organizada? Quais é que são os níveis de organização biológica? Podemos começar então no átomo, a unidade básica da matéria. Um conjunto de átomos ligados entre si constitui uma molécula. Várias moléculas orgânicas constituem estruturas celulares, como os organitos ou organelos. E o conjunto de organitos que interagem entre si formam a célula, a unidade básica da vida. Um conjunto de células com a mesma função constitui aquilo que nós designamos um tecido. E um conjunto de tecidos que desempenha uma função designa-se por órgão. O conjunto de órgãos interligados com um determinado objetivo é um sistema de órgãos, como por exemplo o sistema digestivo. E o conjunto de todos os sistemas de órgãos constitui o organismo. Se formos agora considerar um organismo, o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam um determinado local é uma população. E um conjunto de populações que ocupam uma determinada área é uma comunidade ou biocenose. E a área geográfica, com condições abióticas específicas, ocupada pela comunidade, designa-se por biótopo. Assim, podemos dizer que o conjunto da comunidade, do biótopo e das relações que se estabelecem entre os seres vivos e entre estes e o meio é aquilo que nós designamos por ecossistema. Portanto, o ecossistema é o conjunto da comunidade, de todos os seres vivos, de várias espécies, das várias populações num determinado local, as relações que esses seres vivos estabelecem entre si e entre eles e o ambiente, o meio onde vivem. Tudo isso é então um ecossistema. Aqui podemos ver a representação dos vários níveis de organização biológica, desde o átomo até ao ecossistema. Os ecossistemas podem ocupar grandes áreas com características específicas e homogéneas que se denominam por biomas. Neste esquema apresentam-se alguns dos biomas terrestres. Podemos ver que Portugal encontra-se principalmente no bioma das florestas mediterrâneas. O conjunto de todos os biomas é então a biosfera e pode ser descrita como o sistema global que inclui toda a vida na Terra, o ambiente onde ela se desenrola e as relações que se estabelecem entre os seres vivos. Dentro das relações que os seres vivos estabelecem no ecossistema, podemos considerar as relações abióticas, que compreendem as interações dos seres vivos com os fatores abióticos, como a temperatura, a luz, o solo, a umidade, etc., e as relações bióticas, que são as interações entre os seres vivos e podem ser intraespecíficas, se estabelecerem entre indivíduos da mesma espécie, como a competição, ou os seres que vivem em colónias e sociedades, ou interespecíficas se forem entre seres de espécies diferentes, como a competição entre indivíduos de espécies diferentes, o mutualismo, comensalismo, predação, parasitismo, etc. Os seres vivos no ecossistema estabelecem entre si relações tróficas, alimentares, que envolvem transferência de matéria e de energia, as cadeias alimentares, as quais se interrelacionam, originando teias alimentares ou redes tróficas. Então, qual a diferença entre cadeias alimentares e teias alimentares? Ora, uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que se relacionam a nível alimentar e pode ser representada utilizando setas entre os seres vivos que a compõem. A seta significa é comido por ou serve de alimento a e deve ser sempre no sentido da transferência da matéria e de energia.
Uma teia alimentar ou rede trófica é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. O nível trófico de um organismo é a posição que ele ocupa numa teia alimentar e podemos ter vários níveis tróficos numa teia alimentar. O primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores, seres autotróficos produtores de matéria orgânica que servem de alimento para os seres heterotróficos do ecossistema. No segundo nível trófico temos os consumidores de primeira ordem. No terceiro, os consumidores de segunda ordem. No quarto, os consumidores de terceira ordem e por aí adiante. O mesmo organismo pode ocupar vários níveis tróficos numa teia alimentar. Como se pode ver neste exemplo, a hiena ocupa simultaneamente o terceiro e o quarto nível trófico. E como circula a matéria e a energia nos ecossistemas? A matéria circula de forma cíclica nos ecossistemas, porque existem os seres decompositores, que são seres heterotróficos ou microconsumidores que se alimentam de matéria orgânica proveniente dos restos dos organismos, transformando essa matéria orgânica em matéria mineral, inorgânica. Esta matéria inorgânica estará disponível para ser utilizada de novo pelos seres produtores, fechando assim um ciclo. Já a energia, será que circula da mesma forma? Não. Isto porquê? A energia solar transforma-se em energia química através da fotossíntese, entrando nas cadeias alimentares e chegando a todos os níveis tróficos através do consumo sucessivo das plantas e dos animais. A quantidade de energia que flui numa cadeia alimentar diminui à medida que passa de um nível trófico para o outro. Isso acontece porque os organismos de cada nível trófico utilizam parte da energia assimilada em suas atividades metabólicas, com consequente libertação de energia na forma de calor. Apenas 10% da energia transita para o nível trófico seguinte. Deste modo, a energia disponível para os consumidores primários é sempre maior do que a disponível para os consumidores secundários e assim por diante. O fluxo de energia é unidirecional, pois a energia disponível para um determinado nível trófico não retorna ao nível trófico anterior. Desta forma, enquanto que a matéria circula de forma cíclica, a energia circula de forma unidirecional. Para além da luz solar, existem seres produtores que utilizam outras formas de energia para a produção de matéria orgânica. É o caso dos ambientes das fontes hidrotermais, onde a fonte de energia provém da oxidação de compostos químicos libertados nestes ambientes geológicos e a partir do qual organismos, como algumas formas de bactérias, realizam um processo designado quimiossíntese, que iremos ver mais à frente. Qual é a importância da biodiversidade? As diferentes espécies constituem inúmeros recursos de alimentos, portanto, são uma importante fonte de alimentação, de medicamentos e ainda matéria para a indústria. As diferentes espécies permitem ainda processos importantes para os ecossistemas, como, por exemplo, a regulação do ciclo da água e da composição da atmosfera, a regulação do clima, a geração e preservação de solos férteis, a decomposição dos resíduos, o controle de pragas na agricultura e ainda um papel muito importante na polinização. Estará a biodiversidade em perigo? Como já vimos, ao longo da história da Terra, podemos considerar que ocorreram 5 grandes extinções em massa, The Big Five. Será que a 6ª grande extinção estará próxima? Alguns cientistas consideram que sim e que poderá ser causada pelo homem. Podemos considerar uma extinção de fundo quando ocorre de forma natural, causada por modificações do meio ambiente, em que ocorre o desaparecimento de poucas espécies pouco adaptadas e cuja taxa é relativamente baixa. Ou poderemos ter aquilo que dizemos uma extinção em massa, que é quando ocorre por catástrofes naturais e em que se verifica o desaparecimento de elevado número de espécies com efeitos a nível local ou global. Podemos ainda considerar a extinção antropogénica, que, como o nome indica, será uma extinção causada pelo homem. E quais são as principais causas da extinção de espécies?
São várias e podemos considerar a destruição ou alteração do habitat, como por exemplo a fragmentação de habitat, a sobreexploração de espécies, devido à pesca excessiva ou à caça, a introdução de espécies exóticas ou, por vezes, que se tornam mesmo invasoras, alterações climáticas e a contaminação ambiental, portanto a poluição. Que estratégias é que podemos adotar para recuperar espécies em risco? Podemos considerar aqui 3 etapas. A primeira será identificar as espécies que estão em risco, de seguida as causas que estão a provocar o seu declínio e, por fim, tentar inverter essa tendência pelo afastamento dos causadores da extinção. Neste sentido, foi criado um sistema de avaliação e classificação das espécies ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que nos dá o estatuto de ameaça para uma determinada espécie e pode ser consultado no site da organização. Ficou percebido? Espero que sim.